Vanessa, eu sou francesa, eu participo do projeto France Ecolab pela terceira vez consecutiva. Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje. Obrigada, Laura, pela confiança e parabéns, alunos e professores, por participar desse projeto. A gente vai falar hoje de florestas e a gente vai falar dos recursos das florestas, do papel, por exemplo, e a gente vai aprender a criar um papel reciclado caseiro. Então, essa oficina é uma oficina interativa. A gente vai poder fazer perguntas, respostas, trocar ideias. Então, fiquem à vontade. A gente vai mergulhar juntos dentro dessa oficina sobre as florestas e o papel e nós, tá bom? Vamos começar? Então, eu vou fazer perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: o que é uma floresta? Quem poderia chutar uma definição bem simples do que é uma floresta? Tem alguém que poderia responder? Eu vejo um dedo aqui na Escola Mendonça de Souza. Tem propostas? Quem vai chutar? Pode falar. Não tem o som está desligado. Pode ligar o som? Acho que a professora vai ligar o som. Legal, obrigada. Então, quem quer dar uma definição bem simples da floresta? É difícil, eu não consigo entender. Não consigo ouvir. Animais? Eu ouvi animais. Um lugar onde tem animais? Sim. O que mais? Bichos. É difícil ouvir vocês. Mas tudo. Talvez árvores. Macacos. Então, a fauna, a flora, árvores. Então, eu vou mostrar para você uma definição bem simples da floresta, tá bom? Na verdade, a floresta é um ecossistema terrestre, então, é diferente do oceano, por exemplo, porque o ecossistema terrestre dominado por árvores que são grandes, de alta porte e que cobrem uma área extensa. Então, a gente fala de uma floresta quando a gente tem uma área com árvores de pelo menos 0,5 hectares. Então, ou seja, mais ou menos 1,5 campo de futebol, para dar uma ideia para vocês. Então, a floresta é uma área extensa. E essa floresta desempenha importantíssimas funções para a vida dos animais, mas também a vida dos seres humanos. Então, a gente vai ver um pouco mais em detalhes essas funções da floresta. Quais são as funções da floresta?
Quem sabe dizer quais são as funções principais dessa floresta? Alguém tem uma ideia? Pode responder? A professora poderia talvez dizer o que os alunos dizem, o que os alunos respondem perto do Ele falou de microfone. Quais funções? Ah, eu não consigo ver. ele falou ganhar recursos. Recursos, claro. Que mais? Os animais terem suas casas para morar. Exatamente. Os animais podem morar dentro das florestas. Exato. Que mais? Que tem a ver uma floresta com o ar, com a água, ou que tem a ver uma floresta com esses recursos naturais? Tem respostas? Pode repetir, por favor? O que tem a ver com o ar e a água, a floresta? A floresta tem relação com o ar da atmosfera e a água, por exemplo. Com a água, com a atmosfera? Sim. Qual é a relação? Ele fala tudo faz parte da natureza. Hã? Tudo faz parte da natureza. Hum. Acho que tem muitas Tudo faz parte respostas. do ciclo da natureza. Aham, exatamente, do ciclo da natureza. Exatamente. Então, vou mostrar para você as diferentes funções da floresta. Primeiro, a floresta, a gente fala de pulmão verde do planeta. A gente fala também da floresta como guardião do ciclo da água. Claro, como você disse, é um lar para a biodiversidade também e também é um recurso para nós, tá? Eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. Porque a gente fala de o pulmão verde da floresta e que a gente diz que a floresta participa do ciclo da água. Porque a árvore, quando ele faz a fotossíntese, quando ele interage com a atmosfera, ele vai captar o dióxido de carbono e ele vai emitir oxigênio para viver e para nos ajudar também. Então, ele vai emitir o oxigênio que a gente precisa para respirar e ele vai captar o dióxido de carbono que a gente rejeita e para ele não ficar na atmosfera. A gente fala de um emissor de oxigênio e de um captador, um sumidouro de carbono. Então, ele faz essa parceria com o ser humano porque ele produz oxigênio, que a gente precisa, e ele capta o dióxido de carbono, que a gente não precisa, que não pode ficar em quantidade na atmosfera. Então, ele tem essa função de pulmão verde, mas na realidade é exatamente o contrário do que nosso pulmão. A gente emite dióxido de carbono e a gente capta oxigênio. Então, é uma parceria entre as árvores da floresta e os seres humanos. E com o ciclo da água, o que a floresta tem a ver com o ciclo da água? Na verdade, a floresta é um lugar de muita umidade, um lugar onde as árvores vão redistribuir a umidade que eles captaram para a atmosfera de um lado
para ajudar as precipitações a se formar, e também eles vão abastecer os lençóis freáticos, os rios, o solo, para ajudar a infiltração dentro do solo e dentro dos rios, graças a essa umidade. Então, a umidade das florestas ajuda o equilíbrio do ciclo da água. Assim, a gente pode ter um equilíbrio do ciclo da água com chuva, com a infiltração nos rios, abastecimentos dos rios, evaporação, mais chuva, etc, etc. Então, ela ajuda o ciclo da água. Tudo bem? Tem perguntas? Tá tudo certo? Sim. Ok, então eu vou continuar. Agora, por que é o lar da biodiversidade? É o lar da biodiversidade porque, como você diz, a floresta abriga animais, insetos, aves, mas também fungos, micro-organismos. Graças às diferentes camadas da floresta, graças à umidade, ao fonte de comida que a floresta oferece para a fauna e a flora, essa fauna e essa flora vai se relacionar com a floresta, vai ser um ecossistema terrestre, um conjunto de relações. E também nas florestas, os animais, os insetos vão encontrar abrigos. Então, eles vão poder ter ambientes diversos para poder viver todo mundo junto, tá? É por isso que a gente fala do lar de biodiversidade. O que mais? A gente viu uma outra coisa. A floresta também é um recurso para nós. Por que é um recurso para nós? O que oferece a floresta para nós, seres humanos? Quem sabe? Quem sabe dizer? Alguém tem uma ideia? Eu vejo os dedos. Para fazer papéis com as madeiras. Madeira Lápis. para fazer lápis. Isso. A professora vai. Ah, legal. Papel para fazer com a madeira. Comida com as plantas. Legal. Ar para a gente conseguir viver, oxigênio. Aham, legal. A gente já falou do oxigênio. É exatamente isso. Então, os recursos que a floresta oferece são alimentos, remédios, também madeira. E a gente também tem uma forma de recurso quando a gente vai fazer ecoturismo, por exemplo, na floresta. E as comunidades indígenas? As comunidades indígenas, elas vivem dentro da floresta, junto com a floresta, e isso é um patrimônio cultural também para essas comunidades indígenas. Alguém quer acrescentar uma coisa? Eu vejo crianças que querem responder. Tapioca também? É um recurso natural, na verdade, a floresta. Remédios. Remédios, exatamente, remédios com as essências da madeira, por exemplo, das plantas, a gente pode fazer remédios. O que mais? Tem mais uma ideia, eu acho. Vem cá, Ana. Tem mais uma ideia. Vai, fala o que é mais chatinho. Indígena.
Oca, comidas, pimenta. Comida. Legal, legal, exatamente. Então, essa floresta oferece muitas coisas, muitos recursos naturais para nós, seres humanos. E a gente vai falar agora mais em detalhes da madeira. Madeira. O que podemos produzir com madeira? A gente já falou de bastante coisa. O que podemos produzir com madeira? Ah, tem uma outra escola que tem ideias, a Escola José Carlos Mestrini. Casas, claro, materiais de construção, móveis também. O que mais? Objetos, a gente falou de lápis, objetos de madeira, artesanato. O que mais? Quarto, Eu não vi. barco, Barco? Vou falar aqui mais perto. Só se Ah, desculpa, eu não. Barco. Barco? Ui. Claro, claro. Então, todos esses materiais, todas essas construções que a gente pode fazer com madeira. O que mais? Também, a gente já falou dos remédios, a gente pode produzir cosméticos também com as essências da madeira e até tecido. Você sabia que a gente pode produzir tecido com a madeira? Porque com a celulose, com a polpa de madeira, a celulose, a gente pode produzir a viscose, que é um tipo de tecido. Claro que não é algodão, não é tecido de algodão que a gente produz, claro, com algodão, e um tecido que se chama viscose, que a gente pode produzir com a polpa de madeira. O que mais temos também? Com a seiva das árvores, a gente pode produzir verniz, resina, cola, borracha. É uma coisa que vem da madeira e que pode servir a produzir todos esses produtos, adesivos, etc, etc. E mais uma coisa, quando a gente queima a madeira, o que a gente consegue produzir quando a gente usa madeira? Calor, energia, energia. A gente pode produzir o que a gente chama de biomassa. A gente produz energia a partir da madeira. E claro que a gente pode produzir também papel. Papel. Agora, que tipo de papel, que madeira é usada para produzir o papel? Que tipo de madeira a gente usa no Brasil para produzir papel? Alguém já viu árvores que servem para produzir o papel? seringueira, Eu não vi. Tem dois tipos de árvores que servem para produzir o papel no Brasil. Dois tipos de árvores. Sabe quais são essas árvores? Alguém tem uma ideia? eucalipto, Eucalipto, exatamente. Eucalipto, isso é o primeiro tipo de árvore que pode produzir papel. Então, tem uma foto aqui do eucalipto. E tem uma outra árvore que a gente encontra mais no sul do Brasil, no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, uma outra forma de árvore. O que poderia ser?
Alguém sabe? De Pinheiro. Ah, pinheiro, isso, exatamente. Se chama pinus. Pinus. Esse tipo de árvore também pode contribuir para a produção de papel. Na verdade, essas duas árvores são árvores que são importadas, não são árvores nativas do Brasil. A gente importou essas árvores, a gente plantou essas árvores para produzir papel aqui no Brasil. Tudo bem? E que tipo de papel a gente faz com madeira? É só papel para imprimir ou para escrever? Ou tem outros tipos de papel que a gente pode produzir com eucalipto e pinos? Quais são os tipos de papel? Papel ofício. Pa- Papel higiênico. Papel higiênico, claro. Que mais? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma mudança, quando a gente recebe papelão, exatamente. Então, na verdade, não é só papel para escrever na escola ou papel para imprimir. Também tem papelão, todas as embalagens de papel, os papéis de higiene, então, guardanapos de papel, papel higiênico, e também, por exemplo, embrulhos, o papel que a gente usa para fazer louça descartável, por exemplo. Então, são todos esses tipos de papel que a gente pode produzir com as árvores das florestas plantadas, tá? Agora eu vou mostrar para você um pouco mais em detalhes como a gente produz esse papel, desde a árvore até o seu caderno, por exemplo. Então, tem várias etapas. A primeira etapa, claro, é a corte e o transporte da madeira. Depois, quando a gente tem a madeira, o que a gente faz com essa madeira? A gente vai descascar e picar a madeira, ou seja, quebrar em pedacinhos, que se chamam cavacos, para poder continuar o processo de produção do papel. Quando a gente descascou e picou a madeira para obter cavacos, a gente vai cozinhar, vamos dizer, a gente vai cozinhar, a gente vai fazer cozimento dentro de um digestor que vai funcionar com muita energia. A gente vai cozinhar o papel, a madeira junto com água e com produtos químicos para obter uma polpa de papel, uma massa de papel. Então, isso é um processo que usa muita água, muitos produtos químicos para fazer essa polpa de papel. Essa polpa de papel, depois, ela vai para lavagem, para branqueamento, com mais água e mais produtos químicos, para ter uma polpa, uma massa de papel bem branca, bem limpa, porque tem todas as impurezas que a gente vai tirar dessa polpa de papel, e depois disso, a gente vai poder fazer a prensagem e a secagem das folhas para obter os rolos, as bobinas de papel. Tudo bem? E na finalização tem a corte, o acabamento, empacotamento, tem todo o processo de acabamento, dependendo do que tipo de papel a gente vai fazer. Caderno, papelão, etc, etc. Então, esse processo é um processo que usa muita água, muito produtos químicos
e que vai conduzir à obtenção de rolos de papel ou para imprimir, ou para fazer a embalagem, etc, etc. Tudo bem? Tem perguntas sobre o processo? Tudo bem? Ok. Então, será que esse processo tem impactos ambientais? O que vocês acham? A gente falou de várias coisas, eu falei de várias coisas. Quais são os principais impactos ambientais que esse processo tem? Quem tem uma ideia? Quem quer chutar uma ideia? Pode falar perto do microfone. Desmatamento. Desmatamento. O que mais? Poluição. Poluição. Claro, o que mais? Alagamento. Alagamento. Destruir a casa dos animais. Isso. Então, vocês encontraram vários impactos ambientais que, infelizmente... tem outras ideias. L'idée Morte ici, c'est... dos animais. Ça remplace les objectifs. C'est-à-dire que a gente precisa plantar determinadas coisas das quais a gente precisa para alimentação e os terrenos, principalmente aqui na Amapá, eles são substituídos por essas culturas, né? O pinho, o cacto. Então, sobra terreno para plantar o que a população come. Feijão, milho, arroz. Ok, então eu vou comentar mais um pouco em detalhes. Sobre o desmatamento. Na verdade, o papel, no Brasil, o papel vem de florestas plantadas. Então, na teoria, a gente não desmata para produzir o papel, porque tem áreas que são definidas, a gente planta, por exemplo, eucalipto. O eucalipto, por exemplo, demora 6 anos para crescer e depois a gente corta o eucalipto. E quando a gente cortou o eucalipto, a gente planta de novo na mesma área. Então, o desmatamento, na verdade, no Brasil é mais ligado à agropecuária, mineração, urbanização. Claro que tem em alguns lugares, em algumas circunstâncias, pode ter desmatamento para plantar eucalipto, por exemplo, mas é mais raro do que o desmatamento ligado, por exemplo, à agropecuária. E o que você disse, tem um aluno que disse isso, tem também essa redução da biodiversidade, porque quando a gente planta sempre a mesma árvore no mesmo lugar, a gente vai reduzir a biodiversidade, porque cada 6 anos, quando o eucalipto já cresceu, a gente vai cortar e a biodiversidade desse lugar vai reduzir. Também o solo também vai menos infiltrar a água. Então, tem todas essas consequências também da monocultura, do que a gente fala de monocultura, que são consequências ambientais negativas, claro. E a gente falou também muito de que o processo necessita muita água. Então, a água, claro, o uso da água é um problema também, um impacto ambiental importante para a produção do papel. Tem também os produtos tóxicos que a gente vai usar com quantidade e que pode impactar o meio ambiente. E a gente precisa também, como eu disse para você, a gente precisa também de muita energia. Então, a gente vai
queimar, a gente vai emitir dióxido de carbono para produzir esse papel. Então, tem também essa poluição do ar, essas emissões de gases de efeito estufa. Mas, a princípio, as indústrias de produção de papel, elas têm possibilidade de mitigar esses impactos ambientais, reutilizando, por exemplo, a água, reduzindo as emissões, reutilizando os resíduos para poder usar em outras formas. Então, elas têm possibilidade de mitigar esses impactos ambientais. Tudo bem? Tem perguntas? E agora, vocês, qual é o seu impacto quando você vai consumir papel? Quais impactos ambientais você tem também? Quando você consome o papel? Quem tem uma ideia? Alguém quer responder? Poluição, porque quando você vai jogar o papel no lixo, depois ele vai para aterro sanitário, então, bom, vai poluir, porque é um resíduo. O que mais? Cortar o papel. Quando você vai cortar o papel, você pode cortar o papel e não usar todo o papel, por exemplo. Isso vai gerar desperdício, por exemplo. Exatamente. Então é isso. Quando você usa o papel, tem sempre que pensar no desperdício, tem sempre que pensar que esse papel vai gerar lixo e esse lixo vai acabar nos aterros sanitários e vai gerar mais e mais e mais lixo. Então é importante pensar nesse desperdício. E tem soluções para consumir de forma mais consciente, para consumir reduzindo os impactos ambientais do consumo de papel? Tem soluções? Quais são as soluções que a gente pode ter? Tem algumas respostas. Aqui, na Mendonça. Lixo azul. Lixo azul, eu ouvi lixo azul. Eu ouvi o lixo azul, exatamente. O que mais? Hoje, nas escolas, a gente deveria pensar em atividades pedagógicas onde se usasse menos papel. Inclusive, o manual de ensino do francês, por exemplo, né, seria soluções. Na nossa escola, nós ainda não temos manual de FLE, manual para ensinar, né? Francês, matemática, ciência em francês. Então, a redução, então, a redução do papel, a redução do recurso. E quando a gente compra também, a gente pode prestar atenção em os papéis que a gente compra, porque tem papéis que têm certificações. Aqui eu coloquei no papel do lado esquerdo, eu coloquei algumas certificações que a gente tem. Quando a gente compra papel, por exemplo, aqui eu tenho papel, tem várias certificações que mostram que a empresa que produziu o papel fez isso de forma mais sustentável. Ela cuidou dos impactos ambientais para produzir esse papel. Então, quando a gente compra, a gente pode prestar atenção nisso. E quando a gente consome, a gente pode tentar reduzir, tentar recusar as embalagens, se for possível, comprar menos coisas com menos embalagens. E também o lixo azul. Eu ouvi falar do lixo azul. Então, esse lixo azul tem que usar, porque esse lixo azul de papel
ele vai participar da coleta seletiva do papel para poder reciclar o papel, porque o papel é reciclável. Tem coisas que não são recicláveis, mas o papel é reciclável. Então, a gente pode, jogando o seu lixo de papel nessa lixeira azul, a gente pode permitir a coleta do papel e a reintrodução desse papel que você usou num ciclo para reproduzir papel. Essa reintrodução, aqui eu mostrei algumas fotos para você. Depois, o papel vai ser triado e o processo de produção de papel vai ser reiniciado para produzir papel reciclado. Então, aqui, por exemplo, você pode ver que eu tenho papel reciclado, um pouco diferente do papel branco que a gente conhece. Isso é papel reciclado. E a gente pode reciclar o nosso papel de 5 a 7 vezes. Então, um papel pode ser reciclado de 5 a 7 vezes. Então, a gente vai aumentar o ciclo da vida do papel de 5 a 7 vezes quando a gente vai jogar o papel na lixeira certa e quando a gente vai conseguir reciclar esse papel. Tudo bem? E agora, você acha que é possível produzir papel reciclado em casa, por exemplo, na escola? Acha isso possível? Eu vejo não, 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 ou sim. Eu vou mostrar para você. Sim, é possível produzir papel reciclado. Eu vou mostrar para você a receita da produção do papel reciclado caseiro. Claro que isso não é um papel industrial, então a gente não vai conseguir ter um papel tão fininho e tão liso do que esse papel, mas a gente vai tentar. Então, eu vou mostrar para você primeiro o material que a gente precisa para produzir papel. Claro que a gente vai precisar de papel, de rascunho, de que a gente já usou, escrito, imprimido, tanto faz. A gente vai poder reutilizar esse papel, tá? Depois eu vou mostrar para você como a gente reutiliza. A gente vai precisar de louça, uma panela, uma colher, uma bacia, porque a gente vai fazer um processo de reciclagem de papel. A gente vai precisar também de um liquidificador. Eu tenho aqui esse tipo de misturador, não sei, para sopa, sabe? Mas a gente pode usar também um liquidificador para fazer suco, por exemplo. E a gente vai usar esse liquidificador. E também, uma coisa bem estranha, a gente vai precisar de um cabide e de uma meia calça antiga que talvez a sua mãe tem no seu armário, a gente vai conseguir construir uma peneira com esse cabide e essa meia calça. Então, eu vou mostrar para você, etapa por etapa, como a gente faz, tá? Tudo bem? Tem pergunta sobre o material? Não. Tudo certo? Então, etapa 1. A gente vai usar uma tigela grande, a gente vai rasgar o papel em pedacinhos e a gente vai cobrir esse papel com água quente, se for possível, porque com água quente o papel vai ficar mais rapidamente, mais transparente, ele vai se molhar de forma mais rápida e ficar mais mole, de forma mais rápida. E depois a gente vai deixar de molho esse papel várias horas. Por exemplo, pode fazer isso nessa tigela no final da tarde e deixar a noite inteira e depois, o dia seguinte, pode continuar o processo de produção de papel reciclado, tá bom? Depois, a etapa 2,
a gente vai construir a nossa peneira. Então, essa peneira a gente pode construir com um cabide e uma meia calça antiga. Aqui eu construí a minha peneira, viu? Então, a gente vai colocar a meia calça dentro do cabide e a gente vai poder, o cabide, claro que é um cabide de ferro, para poder dar a forma que a gente quer no cabide, uma forma mais ou menos de quadro, tá? Assim. Claro que isso é caseiro, isso todo mundo, mais ou menos todo mundo tem em casa. Nas lojas de artesanato, de arte, a gente pode comprar também quadros assim, que são quadros de madeira com como um mosqueteiro, uma bem fininho, e a gente pode usar também esse tipo de quadro. Mas esse tipo de quadro é mais para comprar esse cabide com a meia calça, a gente pode fazer em casa, tá? Então, agora eu vou mostrar para você como a gente faz. Isso. Agora que o papel ficou de molho durante várias horas, a gente vai usar o liquidificador ou o misturador para produzir essa polpa de madeira. Então, a gente vai fazer como uma sopa, a gente vai misturar e a gente vai ter essa polpa de papel. A polpa de papel, a gente vai colocar na peneira e embaixo da peneira pode colocar uma toalha porque tem água. Aqui tem água, porque a gente colocou água dentro da tigela. Então, a gente vai colocar a toalha de banho embaixo da peneira para poder receber a água que vai, água que fica no papel. Então, a gente vai lisar assim a polpa de papel. A gente pode dar a forma de um quadro e a gente vai prensar bem o papel. Tem que não pode deixar buracos dentro dessa folha de papel, dessa polpa de papel, porque senão depois vai ficar, eles vão ficar esses buraquinhos. Então, tem que compactar bem a polpa de papel. Tudo bem? Depois disso, vocês vão usar o restante da sua toalha de banho e você vai poder fazer como se fosse uma torta. Você pode usar um rolo de massa para obter uma folha fina e uniforme. Então, a gente vai fazer como uma torta. A gente usa o rolo de massa para fazer uma folha fina. E aqui a gente pode adicionar algumas coisinhas para decorar o seu papel. Pequenininhas folhas, sementes. Aqui eu coloquei lavanda também, pequenas flores de lavanda, pedacinhos de flores. Vocês vão poder colocar na sua polpa de papel e continuar a estender com o rolo de massa as coisinhas que quer adicionar. Assim você vai poder fazer, por exemplo, o que a gente chama de papel semente, e depois o pedaço de papel você pode plantar o pedaço de papel dentro da terra e talvez vai crescer, uma planta depois vai crescer, porque tem sementes dentro do papel que você fez. Tudo bem? Depois disso, vão ter que deixar o papel secar completamente. Ou seja, dependendo da meteo, você pode deixar secar fora, no sol, por exemplo, ou deixar secar em casa, ou dentro da sala na escola, mas vai ter que secar bem. Então,
importante deixar secar completamente. E depois, quando o papel secou, depois você vai poder escrever, por exemplo, em seu papel reciclado, cortar o seu papel reciclado para dar uma forma que você quer. Então, isso pode ser usado depois para escrever um poema, por exemplo, uma mensagem para sua mãe, para seu pai, para a família. Então, isso depois vira papel reciclado, o seu próprio papel reciclado. Tudo bem? Então, eu vou mostrar para você. Eu fiz alguns papéis. Aqui eu fiz, por exemplo, o papel reciclado. Com essa técnica, eu coloquei algumas sementinhas aqui, algumas folhinhas aqui. E agora meu papel, olha, ele é bem fininho. E meu papel, eu posso usar o meu papel, eu posso escrever no meu papel. Aqui, por exemplo, eu fiz um outro e eu escrevi. Eu escrevi aqui, parabéns. Então, eu posso escrever depois, quando o meu papel fica bem seco, eu posso escrever. Eu posso também, o tempo de secagem, eu posso também colocar um peso em cima do meu papel, para o meu papel ficar bem plano. Eu posso também fazer isso. Então, são alguns exemplos de papel reciclado que eu fiz sozinha em casa, com material bastante simples e que você pode tentar fazer. Cuidado, porque esse papel, claro que é uma receita caseira, então esse papel não é tão fininho do que o papel reciclado de verdade, mas já é uma boa opção para escrever algumas mensagens, para fazer uma atividade manual. E é bem frágil também, então tem que deixar secar bem, porque senão é bem frágil. Aqui eu tenho um papel que eu fiz há pouco tempo, aqui, ainda está secando. Olha, olha, ele pode quebrar, porque ainda está secando, então eu preciso deixá-lo secar um pouco mais, alguns dias talvez, para secar completamente, porque senão ele vai quebrar, tá? Alguém tem uma pergunta, uma dúvida sobre essa receita caseira de papel reciclado? Quem quer falar? Quem quer acrescentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Todo mundo entendeu? Quem vai fazer? Quem vai experimentar? Quem vai experimentar a receita? Quem vai fazer um pouco caseiro em casa? Claro que se fosse em casa, precisa fazer com a mamãe, ou o papai, ou a família, porque água quente, o liquidificador, e a gente não pode roubar a meia calça da mamãe sem autorização. Esse papel dobro. A gente não consegue dobrar o papel. A gente não consegue. É como uma cartolina, a gente não consegue dobrar o papel, porque é bem rígido. Se eu posso tentar dobrar, mas acho que eu vou quebrar, porque é bem rígido. É mais a composição do papelão do que do papel para escrever. Mas a gente consegue escrever. Aqui eu escrevi, a gente consegue escrever nesse papel, sem problema. O que mais? Tem outras perguntas? Dura dias a secagem do papel. Eu não vi. Pode repetir? Dura dias a secagem do papel. Dura dias. Vai depender. Se fosse no sol, dura menos, mas é melhor deixar bem secar durante 2, 3 dias. É bem melhor.
que mais? Tem outras perguntas? Eu queria falar que aqui na escola bilíngue de Macapá, existe uma pessoa na comunidade que sabe fazer papel reciclado e que ela virá aqui na nossa sala para ensinar aos alunos. Ah, que legal! Ótimo, ótimo. Ah, vai ser legal, vai ser uma experiência legal. E acho que talvez ela tenha uma experiência mais profissional, ela vai mostrar para você algumas dicas, algumas coisas, e o material também, porque como eu disse para você, esse tipo de material dá um resultado mais fino. Mas isso a gente não tem necessariamente em casa. Moi, Tem je voulais dire quelque chose. Então, vocês vão criar um conto ilustrado. E uma dica, poderia ser interessante fazer papel reciclado para o conto. Escrever o conto sobre papel reciclado poderia ser uma ideia. Então, é só uma ideia, uma dica, por si acaso, se vocês tiverem tempo para fazer papel reciclado em casa e logo escrever nele. Tem últimas perguntas? Acho que não. Gostaram da oficina? Aprenderam coisas? Sim. Ótimo. Opa, Então, vamos fechar a oficina. Merci, muito merci. obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Merci, Vanessa. Merci a tout le monde. Muito obrigada a todos e todas pela participação. Merci les enfants. Merci. Merci à tous. Muito obrigada. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau. E Tchau. eu vou disponibilizar. Vamos disponibilizar a receita do papel reciclado, tá bom? Eu vou mandar para os professores, tá? Tchau. Merci. Tchau. À bientôt.